Olá, galera. Me chamo Débora Rangel, sou professora de língua portuguesa e também de língua inglesa. Bom, o tema que nós vamos abordar na aula de hoje é os tempos verbais dentro da língua inglesa, o verbo to be. Os tempos verbais são o simple present e o present continuous, tá? Então a gente vai falar desses dois tempos verbais com o verbo to be. Bom, o objetivo dessa aula é que ao final dela você consiga compreender esses tempos verbais da língua inglesa, tá? E que você possa comparar com os nossos tempos verbais no presente da língua portuguesa. E que ao final você consiga assimilar esses conhecimentos adquiridos com os nossos tempos verbais da língua portuguesa. Tá? E ao final disso tudo, que você consiga aplicar as normas e regras de utilização que a gramática impõe desses tempos verbais. Bom, mas antes disso tudo, o que você precisa saber para ter o melhor conhecimento do que você vai aprender ao longo da nossa aula? Bom, é importante que você conheça um pouquinho de pronome reto, que são aqueles pronomes pessoais retos da língua inglesa, comparado também igual com os da língua portuguesa, eu, você, ele, ela, tá? Então você precisa saber esses pronomes retos da língua inglesa, ok? E por quê? Porque os verbos, eles têm uma relação, eles mantêm uma relação com o pronome pessoal reto. Então, para cada pronomezinho, vai ter um verbo conjugado diferente. Então, você precisa conhecer esses pronomes para saber a relação que ocorre entre o verbo, entre as conjugações verbais e esses pronomes pessoais. Tá? E é importante também que você tenha um prévio conhecimento do que é um sujeito da oração, para que você possa entender onde o verbo vai se encaixar na frase, na oração, tudo direitinho. Tá? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem a parte de vocabulário e conceito, tá? Tudo que você vai ver ao longo da nossa aula, se você ficar com alguma dúvida de algum conceito e tudo mais, você pode vir aqui nessa página, dar uma olhadinha, por exemplo, o que é uma contração. Vai aparecer essa palavrinha, esse vocábulo ao longo da nossa aula. Então, você pode vir aqui, dar uma olhadinha, ver o que de fato é o conceito, para que você tenha uma compreensão melhor. Aqui nós temos a parte do nosso esquema organizacional em relação à matéria que a gente está aprendendo hoje, que é verbo to be. Bom, aqui tem todo o conceito, tá, que você vai ver ao longo da nossa aula, organizado para que você saiba de onde você está, para onde você está indo. Então, você vê lá do conceito do verbo to be e você vai chegar até o tempo verbal present continuous. Aqui traduzido em português, o presente contínuo, tá? Então, de onde você vem, para onde você vai, tudo organizado para que você saiba o que você está aprendendo, ok? Vamos lá. Então, agora a gente vai ver o conceito do verbo to be, junto com alguns exemplos para facilitar a compreensão. Vamos lá. Bom, então, a gente vai iniciar comparando e assimilando esse verbo com o que a gente já conhece da nossa língua portuguesa, tá? Então, assim, a gente tem dois verbos no português, o ser e o estar, que expressam ações diferentes, tá? A gente normalmente diz que o verbo ser, ele expressa uma ação permanente. Por exemplo, eu sou brasileira, tá? Eu nasci no Brasil, sou brasileira, isso é algo que eu não posso mudar. Então, é uma ação permanente. E a gente diz que o verbo estar, ele expressa alguma coisa que se possa mudar, algo temporário. Por exemplo, eu estou no Brasil. Bom, eu estou no Brasil hoje, amanhã eu estarei na Alemanha. Então, o verbo estar, algo temporário que se possa mudar, tá? Vamos agora comparar um pouquinho com o verbo to be e assimilar esse entendimento. Então, no inglês, o verbo to be, ele vai abranger ambos esses conhecimentos, tá? E sentidos e ações do verbo, ou seja, nós vamos utilizar a mesma forma to be para dizer, tá? Para expressar as duas ações que a gente expressa no português com verbos diferentes, ou seja, com o verbo ser e com o verbo estar. Então, no inglês, a gente vai usar apenas uma forma verbal conjugada, ou as formas conjugadas do verbo to be.
Ponto. Ele vai expressar no contexto tanto o verbo ser da nossa língua, como também o verbo estar. Então, mesma conjugação verbal para esses dois verbos traduzidos na nossa língua portuguesa. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos disso. Vamos dar uma olhada. Elizabeth is beautiful. Tradução, Elizabeth é bonita. Então, aqui o nosso verbo is, ele é o nosso verbo ser. Nós temos aqui beautiful, que é um adjetivo, tá? Então, aqui ele é traduzido como é, verbo ser. Conjugação do verbo to be, verbo ser. E aqui a gente tem o verbo to be, tá vendo? A mesma conjugação verbal para ser como para estar. Elizabeth is beautiful today. Então, aqui eu tenho algo mutável. Ela é bonita e ela está bonita hoje, tá? Então, isso é algo mutável, então eu posso mudar. Ela é bonita é algo permanente, ela sempre é bonita, ok? E ela está bonita hoje, apenas hoje e tudo mais. É algo que não é permanente, aqui é algo temporário, tá? Por exemplo, mais um exemplo. I'm intelligent. Eu sou inteligente. Ponto. É algo permanente, ok? Eu sou inteligente, sempre sou inteligente. E aqui na segunda oração, I'm at the university. Eu estou na universidade. Então, hoje, esse ano, eu estou na universidade, ano que vem eu não estarei mais, estarei viajando e tudo mais. Então, aqui é algo temporário. O verbo estar. Perceba que é a mesma conjugação verbal para expressar o verbo ser e para expressar as ações do verbo estar, ok? As mesmas conjugações verbais. Bom, então, observe o seguinte, a gente sempre deve observar o contexto para que a gente consiga entender e traduzir da melhor forma a oração. Então, eu preciso olhar o contexto, tá? Para saber se eu vou traduzir como verbo ser ou como verbo estar. Ok? Bom, agora a gente vai ver as formas básicas do verbo to be e a estrutura para a gente montar essas orações. Bom, dentre as formas básicas que o verbo to be apresenta, nós vamos ver apenas as conjugações verbais do tempo presente. Ok? Então, nós temos no presente duas formas básicas, que é o presente simples e o presente contínuo, que a gente viu lá na frente, simple present e também o present continuous, ok? Bom, então para essas duas formas básicas, vamos ver aqui, o presente simples e o presente continuous, aqui, ok? Para essas duas formas básicas, nós temos três estruturas básicas também, porque a gente não tem só essas estruturas, ok? Hoje nós vamos ver apenas essas, que são as formas básicas que a gente chama, e dentro dessas formas básicas, as estruturas básicas. Então, a gente vai ver essas estruturas no tempo presente simples e no contínuo também. Então, para esses dois tempos, nós temos três estruturas, a positiva, a negativa e a interrogativa. Bom, aqui você tem um esquema organizado, tá? Dá para você ver, ó, de onde você vem, para onde você está indo, presente simples, presente contínuo e a estrutura que vai ajudar a formar a frase de cada um, ok? Estrutura para você fazer uma pergunta, para você negar, para você afirmar, ok?